Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Quantos têm motivos para dar glória a Deus aqui nessa noite? Muito bem, é uma alegria enorme poder voltar a essa belíssima igreja. Não apenas me refiro a um prédio, a uma construção, mas principalmente as pessoas que aqui dentro estão, que é um povo abençoado por Deus. Quero agradecer ao pastor José Pedro, pastor Edinah, que está nos assistindo junto com a abençoada igreja lá do Rio Grande do Norte, onde um dia eu vou ir lá, se eles deixarem eu pregar com esse cabelo, com essa roupa exótica. Eu vou, viu, pastor? Eu vou estar lá sim. Eu quero cumprimentar vocês aí que nos assistem no Rio Grande do Norte. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos ansiosos esperando o retorno deste casal abençoado de pastores até terça-feira. Deus abençoe a todos. Também cumprimentando aqueles que nos assistem pela internet, de várias partes do mundo. O nosso propósito é ser um canal de bênção para a sua vida. Cada obreiro que aqui está, Deus abençoe a vida de vocês, um por um, e eu espero muito, do fundo do coração, poder ser útil para o ministério de vocês aqui nessa noite. Não tenho nada para ensinar para vocês, porque diante das cãs brancas eu me prostro. Respeito o que cada um de vocês tem, eu apenas quero compartilhar com vocês algumas experiências. Muito bem, quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Quem veio perder tempo, diga aleluia. Quero cumprimentar meu amigo André e o meu amigo Adriano. Amei o cabelo, viu, Adriano? Ficou bonito. Vai chegar? Então tá bom, eu creio. Fiquei mais à vontade quando eu te vi com esse cabelo. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu acho que a gente não vai ter muito tempo. Vamos fazer uma explanação superficial, sucinta, porém objetiva. E já dizendo que na terça-feira eu vou pregar com força, tá bom? Só para você ficar com melzinho aí na boca. Vamos ler Lucas, que é o terceiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas, quase lá no final, capítulo de número 19. Lucas, capítulo 19. Vamos ler 10 versículos da palavra de Deus. Lucas 19, do 28 até o 38. Lucas 19, do 28 ao 38, 2000 anos a idade do texto que vamos ler, escrito originalmente na língua grega. Lucas não foi testemunha ocular do que escreveu, mesmo porque Lucas se converteu através da pregação do apóstolo dos gentios, chamado por muitos de Paulo. Por sua vez, a tradição oral naqueles dias era muito forte, a tradição oral era de muita confiabilidade. Por isso, o que Lucas escreveu, mesmo não tendo visto, é digno de aceitação, porque foi passado a ele oralmente, e não por qualquer um, mas pelos pais e pelos apóstolos da igreja primitiva. O Evangelho de Lucas, assim como o de Marcos, que também não conheceu Jesus pessoalmente, tem forte influência daqueles pelo qual eles foram moços. Lucas era moço de Paulo, por isso que eu chamo o Evangelho de Lucas do Evangelho paulino. Marcos era moço de Pedro, por isso o Evangelho de Marcos é o Evangelho petrino. Essas são as duas correntes filosóficas e teológicas da igreja. A corrente gentílica do apóstolo dos gentios Paulo e a corrente judaica do apóstolo Pedro. Porque Deus opera tudo em todos, na sua multiforme sabedoria, usa cada um da forma que Ele quer e como Ele quer. Aleluia. Vamos ler o texto de 28 até 38, quem encontrou diga amém. Assentado mesmo com reverência,
vamos ouvir a palavra de Deus, que assim está escrito. E dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia adiante, e ali ao entrar achareis preso um jumentinho, que homem algum jamais montou. Soltai-o e trazei-o. Se porventura os donos lhe perguntarem por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos lhes disseram: por que o soltais? Então lhes responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, eis que a multidão de discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e diziam: Baruch haba Bishem Adonai, bendito é aquele, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Feche os seus olhos por um instante. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome, o seu reino jamais terá fim. Fale conosco a partir de agora, de forma clara e poderosa. Exorta, ensina e edifica. Saímos dos nossos lares não apenas para te louvar, mas para ouvir a tua voz, receber a instrução da tua palavra. Por isso, Deus, nós não aceitamos sair daqui do mesmo jeito que entramos. Precisamos sair daqui melhores. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Não faz muito tempo, senhoras e senhores, que assistindo um programa científico na televisão, uma frase chamou muita atenção do meu coração. Frase supostamente simples, mas profunda. A frase era: na vida, as perguntas sempre serão mais importantes do que as respostas. Porque se a pergunta é cretina, a resposta é imbecil. Se a pergunta é profunda, então a resposta será sábia. Desde que a gente abre os nossos olhos neste mundo e até o último dia, o último suspiro de nossa alma, muitas perguntas irão permear a nossa alma. Desde o primeiro dia até o último. Algumas dessas perguntas, senhoras e senhores, nós vamos logo obter respostas. Em contrapartida, existem perguntas que muitos de nós morreremos sem resposta. Algumas dessas perguntas, a ciência já tentou responder, a psicologia, a psiquiatria, a filosofia, as religiões, e muitas dessas perguntas ainda não foram respondidas com coerência, como devem ser. Uma delas tange a nossa alma como os dedos de um arpista. Uma pergunta clássica que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já fizemos, e se não fizemos, ainda vamos fazer. É uma pergunta para as mentes que pensam. Aliás, geralmente fazemos essa pergunta quando somos provados, quando não estamos entendendo muita coisa da nossa vida. A pergunta que me refiro é: para que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Não foi uma, 2 ou 3 pessoas que eu ouvi dizer: mas eu não pedi para nascer. Realmente a nossa passagem, a nossa peregrinação por esta terra é um mistério muito grande. Por quê? Porque eu lhe faço uma pergunta: onde você estava 10 anos antes de você nascer? Não lembra?
Você não estava na vontade do seu pai e da sua mãe. Você já existia antes de existir nesse mundo. E por que não se lembra de onde você existia? Um mistério. Então, com tantos enigmas, com tantas tranças de sanção que nos envolvem, essa pergunta, para que estamos aqui, é uma das mais difíceis de serem respondidas. É quando dá o vazio da nossa alma que nós fazemos essa pergunta. E eu já fiz essa pergunta para Deus. Quando nós encontramos futilidade em tudo na vida, quando não existe mais prazer neste mundo, então perguntamos por quê? Vivemos em um mundo tão limitado, acorrentado a esta realidade, a esta pobreza que a Bíblia chama de pobreza. Isso aqui é pobreza. Porque depender de pão para viver, depender de cama para dormir, depender de água para viver é pobreza. Vai chegar um dia que nós não vamos mais precisar dessas coisas. Aleluia. Aleluia. Quando eu fiz essa pergunta, eu disse para o Espírito Santo, indignado, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando isso? A resposta parece prática, mas não é. Mas ela foi cortante, objetiva. Deus me disse, todo ser humano, são todos, sem exceção. Todos os seres humanos nascem por causa de algo maior do que eles. Eu disse o quê? Deus me disse, todo ser humano nasce com uma missão. Todos nós aqui temos uma missão. Todo ser humano nasce para uma missão, para um propósito. E alguém vai dizer, até Hitler? E eu vou lhe dizer, sim, até Adolf Hitler. Até Pilatos, sim, até Pilatos. Até Barrabás, sim, até Barrabás nasceu com uma missão. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que até o mal Deus usa para cumprir os seus propósitos e seus planos. Ou seja, todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como você não entendeu o que eu disse, eu vou lhe contar uma parábola judaica, para entender como Deus usa o mal para fazer o bem. Olha a parábola judaica. O rei tem um filho. E ele quer saber se esse filho está pronto para assumir o trono, porque ele não sabe. A única maneira de saber é testá-lo. E como é que o rei vai testar o filho? Então o rei vai e contrata uma prostituta. E diz a parábola judaica que o rei instrui a prostituta o seguinte, você tem 30 dias para derrotar o meu filho. Você tem 30 dias, prostituta, para tentá-lo, porque eu preciso saber se ele está preparado para receber o que eu vou dar a ele. E aquela prostituta recebe aquela missão terrível e vai tentar o príncipe, tenta de todo jeito, diz a parábola judaica. Quando passam os 30 dias, ela volta para o rei, e o rei diz, e aí? Ele cedeu? E a prostituta diz, eu o tentei de todas as formas, mas ele não cedeu. Então diz a mesma parábola, que aí então o rei tem a certeza e a convicção de que o seu filho está preparado. Eu aprendi com isso, que o rei, às vezes, usa o mal para saber se estamos prontos. Não para provar para ele, porque ele já sabe, mas para provar para aqueles que não têm onisciência, os anjos, os homens e os demônios. Porque a Bíblia diz, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, que estamos todos nós envoltos a uma nuvem de testemunhas. É para a nuvem de testemunhas que temos que provar as coisas, não para Deus, porque Ele já sabe. Então ouça o que eu estou dizendo. Todos nós temos uma missão. E a pergunta que eu lhe faço é, qual era a missão de Jesus? Antes que você me responda, deixa eu imaginar o que você pensou. A sua resposta era a missão de Jesus?
A missão de Jesus era morrer na cruz do Calvário. E eu vou lhe dizer, não me diga, é mesmo? Outro vai dizer, a missão de Jesus era buscar e salvar o que estava perdido. Eu vou dizer, uau, que revelação profunda. Nunca imaginei. Eis, a missão de Jesus não é morrer na cruz e nem buscar salvar o que estava perdido, porque a cruz é só o detalhe da missão. A cruz é só a assinatura da missão. É só o carimbo da missão. Qual a missão do Verbo se fazer carne e vir aqui? Muito maior do que a religião nos ensinou. A missão do Verbo se encarnar e vir nesse mundo foi uma: provar que o Deus da Bíblia não mente. Você não entendeu. A missão de Jesus foi vir aqui mostrar que essa palavra é a verdade e que nada dela vai passar ou deixar de ser cumprida. Ainda você não entendeu, mas eu vou lhe provar. Cada gesto, cada palavra, cada milagre era proposital e era planejado por ele, porque tudo que ele fazia, ele dizia, para que se cumpra o que fora dito ao meu respeito pela boca, aleluia, dos profetas. Tudo que Jesus fazia era para cumprir o que Deus havia dito. Aleluia. E eu vou lhe dizer, tudo que Deus disse ao seu respeito, aconteça o que for, vai se cumprir à risca. Eu queria entender direito esse negócio de missão. Qual a minha missão? Para que eu existi? Para que eu existo? Para que existirei? Foi quando fui pregar em uma cidade aqui perto, no sul fluminense, Barra Mansa. Já ouviu falar? Não, né? Barra Mansa, cidade colada à maior cidade do sul fluminense, Volta Redonda. Como Volta Redonda os hotéis são melhores, me colocaram lá. Espera aí, daqui a 20 minutos eu começo a mensagem. Eu estou querendo saber o que é de fato uma missão. Para que a gente existe? Eu estou lhe dizendo que a sua missão é maior do que você. Eu estou dizendo que o que Deus colocou dentro de você é maior do que as circunstâncias que estão ao seu redor. Que aconteça o que for, aleluia, esta missão sempre vai prevalecer até o final da sua vida. Aleluia. Todos aqui sabem que a cidade de Volta Redonda foi construída por causa da Siderúrgica Nacional, grande produtora de aço. E aquele irmão me colocou no hotel perto da siderúrgica. Não era a minha primeira vez, com certeza. Mas eu achei interessante porque quando eu entrei no carro dele, indo em direção a Barra Mansa, ele me disse, trabalho aí 18 anos, sei tudo. Não pode falar isso perto de uma mente esponjosa como a minha, que absorve todas as informações que lhe dá. Ah, você trabalha aí? Então me diga. Começou a falar da história. Quando de repente eu vi trilhos, vagões de trens enormes. Vocês sabem do que eu estou falando. Carregados de minério. Aí eu comecei a perguntar. Diz uma coisa, esse minério para produzir o aço, para produzir o ferro, esse minério que a matéria-prima vem de onde? Ele disse, vem de longe. Eu disse, e vem transportado como? Ouça, eu estou falando da missão. Vem transportado como? Ele diz, a siderúrgica construiu uma linha férrea. E o trem vai lá e tira, carrega o minério e traz aqui para dentro da siderúrgica. Está vendo ali, pastor? Cada vagão daquele ali carrega 18 mil quilos, 18 toneladas de minério.
O senhor consegue contar quantos tem ali? Eu disse, claro que não. Ele disse, são quase 200. Então faz conta, mais de 100 vagões, cada um pesando 18 mil quilos. E logo eu imaginei, cadê a força que traz tanto peso? Ele diz, a força que traz tanto peso são aquelas locomotivas. Passamos por elas, enormes, suntuosas. Ele diz, cada uma dessas custa uns 20 milhões. Precisa de 2, 3 para puxar tudo de lá de onde ela vem. Eu disse, é muita força, né, para puxar tanto minério. Ele diz, é muita força. Mas o problema não é esse, pastor. O problema é quando ela embala. Depois que ela embalou, você pode colocar uma pedra na frente dela. Sabe por quê? Porque ela vai dar de choque com a pedra. Vai amassar, vai arranhar, ela vai perder velocidade, mas não tem nada que vai tirar ela do trilho. Ela vai continuar firme no trilho. Você pode atravessar um tronco de árvore, pode passar um ônibus, pode fazer o que for. Nada consegue parar aquela locomotiva. Ela vem, impetuosa para o seu destino final. Eu disse, mas irmão, como é que ela para aqui dentro da siderúrgica? Se nada para ela. Ele disse, ela começa a frear 50 quilômetros de distância. Naquela hora eu aprendi que dessa forma é a obra que Deus tem na nossa vida. Uma locomotiva que vai sempre andar nos trilhos do propósito. O propósito de Deus para a sua vida vai te conduzir aonde você tem que chegar. Não entendeu? E ainda que alguém atravesse uma pedra, um tronco no seu caminho, pode amassar, vai arranhar, vai perder o embalo, mas não vai sair do trilho do propósito, vai continuar firme no trilho do propósito. Você sabe do que eu estou pregando, porque eu estou falando da história da sua vida. Quantas pedras já atravessaram no seu caminho? Quantas pessoas colocaram tocos no seu caminho e disseram, eu quero ver se ela vai resistir. Você vai ver, ela vai parar. Fica vendo, ele vai quebrar, ele vai emperrar. E sabe que a pancada foi forte, que o choque foi violento, e você nem sabe explicar, mas você está aqui levantando a mão nessa noite, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, e eu vim de longe para lhe dizer, nada irá deter. A missão que Deus pôs na sua vida é maior do que você, é maior até do que as suas vontades, é maior até do que os seus planos, é maior do que as circunstâncias, do que as decepções, é maior do que as falhas, do que os acertos, do que os erros, do que os problemas. Aleluia! É maior do que tudo. O texto que acabamos de ler, senhoras e senhores, é a narrativa da última semana de Jesus na terra. Já se fazia um ano e meio que Jesus não pisava em Jerusalém. Sabe por quê? Porque os pastores, Anás e Caifás, haviam proibido Jesus de ir para lá. E disseram, quer pregar, Jesus? Vai pregar na Galileia. Quer pregar? Vai pregar na fronteira do Egito. Vai pregar, mas aqui em Jerusalém quem manda somos nós. Aqui você não prega, Jesus. Se chegar para pregar aqui, já sabe, a gente mata. O ministério de Jesus é dividido em 3 anos. O primeiro ano chamado de ano da inauguração. O segundo chamado de ano da popularidade. E o terceiro durou 1 ano e meio, chamado ano da oposição. Veja como a oposição sempre vai durar pelo menos 50% mais do que a popularidade, do que os momentos bons, sempre. Nesse período de 1 ano e meio, já no final do seu ministério, Jesus já pregava recluso. Em uma de suas mensagens, alguém disse, os gregos vieram te ouvir, querem saber onde vai ser o culto hoje. E Jesus mandou dizer, avisa eles, que agora eles só vão me ver quando eu voltar. Como é que grego vai entender essa linguagem, né? Só vão me ver quando eu voltar?
O grego lá sabe o que é a volta de Cristo. Mas depois eles entenderam o que Jesus queria dizer. Olhe para mim. Redobre sua atenção. Jesus estava muitas e muitas milhas, ou léguas, ou quilômetros, se você preferir, de Jerusalém. Quando ele estava lá longe, ele vira para os discípulos e disse: precisamos ir para Jerusalém. Alguém deve ter gritado e dito: mestre, para onde? Não, para Jerusalém. O senhor ficou maluco? Fazer o que em Jerusalém? Precisamos ir para Jerusalém. E alguém disse para Jesus: o senhor não sabe que se o senhor for para Jerusalém vão te matar? E Jesus disse: eu preciso ir para Jerusalém para que se cumpra em mim o que fora dito pela boca dos profetas. Quem conhece o propósito de Deus não tem medo de Jerusalém. Quem conhece o propósito de Deus não tem medo de crucifixão, de prego, de chicote. Jerusalém tem que ser encarada mais cedo ou mais tarde. Então, encare Jerusalém, não olhando para a humilhação de Jerusalém, mas olhando para a glória de 3 dias depois em Jerusalém. Aleluia. E Jesus parte, olhe para mim, dias viajando com os discípulos. Olhe para cá, dias viajando com os discípulos. Vou dizer de novo, dias viajando com os discípulos. Dias, dias e dias. Sabe como? De pé, atravessando deserto, montanha, vale, atravessando lugar de pedra, árido, semiárido, dias de pé, indo para Jerusalém. Ninguém desce para Jerusalém sobe, a cidade é uma montanha, fortificada, Jesus está subindo para Jerusalém, muitos dias de pé. Quando ele chega, aproximadamente 3,5 quilômetros da cidade, que ele avista a cidade, olhe para mim, simplesmente Jesus para e deve dizer: daqui para lá, eu não vou mais de pé. Eu imagino, conjecturando com a minha mente, que algum discípulo deve ter encostado nele e dito assim: espera aí, Senhor, o senhor veio andando lá do outro lado do país até aqui, e agora que está chegando, o senhor não quer ir mais? Estou entendendo. O senhor veio andando de longe, léguas, milhas, quilômetros de distância de pé, e agora que está pertinho de chegar, o senhor para. Se alguém veio buscar uma resposta de Deus, então recebe. Aprende como as coisas funcionam. Quando tudo na sua vida está andando, é porque você ainda está longe. Mas quando na sua vida as coisas pararem, é porque você está perto. Como tem gente que não entendeu o que eu disse, eu vou ser mais claro. Algumas coisas na sua vida vão parar agora nos próximos dias. Ao invés de você ficar triste, fica feliz. Porque se parar é sinal de que você está muito perto de viver, aleluia, a promessa de Deus na sua vida. Jesus para e não vai mais. Faltando só 3,5 km. O que Jesus faz? Jesus se vira para os discípulos. Quantos discípulos Jesus tem? Alguém pode me dizer? Hã? Tem alguém aí? Tem? Então me responda, ou vocês são todos novos convertidos? Não tem cara, né? Quantos discípulos Jesus tem? Todos juntos, 1, 2, 3? Mais forte, 1, 2, 3? Mais forte. Não são 12, são 11 mais 1. Que você acha que é 12. Mas Jesus diz: um de vós é o diabo. 11 mais 1 só é 12 se for igual. Mas 1 não é igual. Mas vamos considerar que você não errou e que são 12. Quantos discípulos? Mais forte?
Desculpa, eu estou meio... 12? Tá bom, olhe para cá. Jesus está a 3,5 km de Jerusalém e está vendo Jerusalém. Quantos discípulos? 1.500 anos antes de Cristo, a cena se repete. Jesus é chamado de Machia ou Messias. Machia em hebraico quer dizer ungido. Só que é ungido com letra maiúscula. Quer dizer que só existe um Messias. Messias é nome próprio. Só existe um homem com aquela unção, ungido para aquela missão única, que só ele pode realizar. A palavra ungido aparece várias vezes na Bíblia, mas com letra maiúscula só para Jesus. Ungido sem ser Messias é chamado na Bíblia de mochieno. Ou seja, uma pessoa que nasce com uma unção para cumprir um propósito. Quem entendeu, diga amém. Então, quando a Bíblia fala de Jesus, a Bíblia chama Jesus de Machia, mas chama Moisés de mochieno. É ungido também, mas com letra minúscula. Jesus é libertador da humanidade. Moisés de Israel. Parece que a cena se repete. Redobre sua atenção. Moisés está vendo Canaã, está vendo a terra prometida, está contemplando. Faltando 3,5 km do Jordão, ele está vendo a terra prometida. Olha para cá. Aí Moisés diz: eu vou enviar 12 espias na terra prometida. Quantos espias? Eu não ouvi. Quantos? Quantos discípulos Jesus tem? E quantos Moisés envia para Canaã? 12 também. Propósito é igual, mas o resultado é diferente. Por quê? Olhe para mim. Moisés envia 12, mas 10 voltam murmurando. Só Josué e Caleb acreditam. Como Jesus é maior que Moisés, ele sabe que 10 dos que estão ali vão murmurar. Então ele não perde tempo com o murmurador. Ninguém dá um glória a Deus, não? Aprenda a fazer conta. Você pode ter dezenas ao seu redor, mas de verdade, só existe um Josué e um Caleb. Não entendeu ainda? Do seu lado pode ter centenas, mas quem existe mesmo é só um Josué e um Caleb. Mas é tão pouco, 2, pode ser pouco para você, mas para Deus é suficiente para cumprir o propósito dele na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando? Como Jesus não perde tempo com um discípulo murmurador, e isso não existe aqui, graças a Deus. Então Jesus chama 2. No meio dos 10, dos 12, ele chama 2 e diz: vem aqui vocês 2. O negócio é o seguinte: continua andando aqui, lá na frente vai ter uma vilazinha, um vilarejo. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Então ajuda o pregador. Preste atenção. Aqui na frente tem uma vilazinha. Vocês vão lá na frente. Eu vou ficar parado aqui, que daqui eu não saio mais andando. Quando chega lá, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado num tronco, num pelouro. O jumentinho não é um jumento adulto, é um jumentinho, é a cria de um jumento. E mais, é 0 quilômetro. Tem plástico no banco e está sem placa. Quando vocês chegarem lá, vocês soltam, desamarram esse jumento e traz ele para mim. E tem mais. Se porventura o dono aparecer, diga para eles que eu, o Senhor, preciso dele. E eu fico pensando como é que tem gente que diz que o Senhor não precisa de nada. Como não precisa? Se aqui Jesus está dizendo: vai buscar o jumento que eu estou precisando dele. Isso quer dizer que todos nós aqui temos um jumento que Deus precisa usar para cumprir o propósito dele neste mundo. O pessoal do Rio Grande do Norte parece que entende disso melhor do que vocês.
Por isso que eles estão dando glória a Deus lá. Aí, os 2 discípulos pegam e vão na frente. Olha, André, quando eles chegam lá, que avista, está lá o jumentinho, amarrado no tronco. Jesus falou, e é verdade. Claro, Jesus não falha quando fala. Ainda que você não acredite, ainda daqui a alguns dias você vai dar de cara com o jumentinho preso que já está preparado te esperando. Um olhou para o outro e disse, está lá amarrado, é para nós mesmo. Foi lá e desatou. Quando desatou, que pegou na corda e vem vindo os 2 dando glória a Deus e aleluia, porque quando dá tudo certo, todo mundo dá glória a Deus e aleluia. Olha aí que bênção, Deus cumpriu, hein, irmão? Deus cumpriu, hein, irmão? Aleluia, aleluia. Quando eles vão virando a esquina, acidente de percurso, olhe para mim. Quando vai virando a esquina, alguém grita, ei! Assustaram agora, hein? Olhe para mim. Ei! Um olhou para o outro. Olha a corda. Segura você, segura você. Quer dizer, a bênção agora já quer ser compartilhada. Quando você vê alguém querendo compartilhar a bênção com você, pode acreditar que tem alguém assobiando lá atrás. Hein? Um jogou para o outro, foi jogando para o outro, e agora, e agora? Quando olhou, olha o dono do jumento. Ei, amigão! Estou entendendo! E agora o que a gente faz? Vamos falar o que Jesus mandou falar. Porque se você falar o que Jesus mandou você falar, tudo vai dar certo. Alguém virou e disse assim, sabe o que é? Vou lhe explicar. É que o Senhor precisa dele. Eu vou lhe dizer que quando eu chegar no céu, eu quero encontrar esse homem, eu quero olhar bem para a cara dele. Porque a fé desse homem não é nada diferente da de Abraão. É grande. É fácil você aplaudir quando é os outros. Eu queria ver se fosse você. Vamos readaptar para você entender? Vamos readaptar? Seu sonho era comprar um carro zero. Você conseguiu comprar. Aqueles carros que vêm com a Bíblia junto. Sabe? É o carnê dessa grossura. Jesus volta e você não quita, de tanta parcela. Mas é zero. Mas é zero. Aí você bota na garagem todo feliz e diz para os meninos, não quero ninguém comendo biscoito no banco, hein? Olha para a mulher sorridente e diz, amanhã vamos emplacar, nem dorme. No outro dia de manhã, antes de sair para emplacar, aparece um Zé das Couve igual eu lá na porta. Essa hora? O que será? Você bota a cara na janela e diz, tem pão duro não? Eu disse, não é pão duro não, senhor. Sabe o que é? Eu vim aqui buscar o seu carro. Você diz, mas já está atrasado, eu comprei ontem. Como assim buscar o meu carro? Não estou entendendo. Aí eu olho para você, que você nunca me viu, e digo assim, sabe o que é? É que o Senhor, esse Senhor que você serve aí, me tomou lá do outro lado e mandou vir aqui dizendo que Ele precisa do seu carro. Aí você que nunca me viu, olhou e diz assim, é? Tá bom então, peraí que eu vou pegar a chave, vai me dar a chave, eu vou embora. E aí? Viu como ficou difícil? Viu como mudou? Agora ninguém dá um aleluia. Porque é bom viver a experiência dos outros, né? Só que Deus não te trouxe aqui para você ficar vivendo da fé dos outros. Ele quer dar a você uma experiência. Aleluia. A fé do homem é tão grande que ele deixou eles levar o jumento. E eles foram embora com o jumento. Redobre sua atenção que a mensagem vai ficar boa daqui para frente. Quando eles vão chegando com o jumentinho, a Bíblia diz que eles tiraram as suas vestes. Tradução para a palavra capa. Diga bem forte. Mais forte. Capa quer dizer ministério. Você sabe disso. Identidade espiritual, autoridade espiritual. Todos os grandes homens da Bíblia tinham capa.
Você sabe disso. Eu não preciso lhe contar a história de Elias e Eliseu. Eu não preciso lhe contar a história de Jesus deixando a capa na tumba. Eu não preciso lhe contar a história de Paulo preso dizendo: traz os meus livros, os meus pergaminhos e não esquece a minha capa. Paulo foi preso porque estava pregando sem capa. Vai tentar fazer as coisas sem ministério para você ver. Até Bartimeu tinha capa, irmão. Você também tem uma. Todos nós temos. Mesmo que você não veja. Mas você pode sentir. Sabe o que os dois fizeram? Pegaram a capa deles e botaram no lombo do jumento. E quando eles foram chegando, os outros 10, quando viram, sabe o que os 10 fizeram? Tiraram a capa deles e botaram no chão para o jumento pisar em cima. Por quê? Porque quem crê, Jesus se apodera do ministério. Mas quem não crê, vai ter o ministério para a bênção e o cumprimento pisar em cima. Não vou nem repetir, tá? Porque essa dói um pouco. O que acontece? Pega um jumentinho, deu na mão de Jesus. Aí Jesus vai e senta no jumentinho e diz assim: agora podemos ir. Andou de pé tanto tempo, mas faltando 3,5 km, vai de jumento. Por quê? Porque a missão de Jesus não é morrer só na cruz. Morrer na cruz é o clímax. A missão de Jesus é provar para a humanidade que todas as profecias que estão ali, Deus cumpre uma por uma risca. Só as irmãs que entenderam, né? Cada profecia tem que se cumprir à risca, senão ele não é o Messias. Por que Jesus entrou no jumento? Olhe para mim. Sabe por quê? Pega a Bíblia aí. 450 anos antes de Cristo, o livro do profeta Zacarias. Rapidinho, Zacarias. Eu estou correndo, tá, irmãos? Essa é a síntese da mensagem. Por causa da hora, eu não quero atrapalhar você, não. Essa é a síntese da mensagem. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Não fecha a Bíblia, não. Ouve o que está escrito. 450 anos antes de Jesus nascer. Olha o que diz a Bíblia. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e humilde, montado sobre um jumento, a saber, sobre um jumentinho, cria de uma jumenta. Sua Bíblia está aberta ainda? Ou não? Tá? Ou já fechou? Vê a palavra rei, bota no telão. Eis aí o teu rei. Como é que está escrito rei na sua Bíblia? R com letra maiúscula ou minúscula? Tá bom, olhe para cá. Qual é a Bíblia que está R com letra minúscula? Levante a mão aí. Pode abaixar. Qual é a Bíblia que está R com letra maiúscula? Levante a mão aí. E os outros, não tem Bíblia não? R com letra minúscula, levante a mão. Vai ter que trocar essa Bíblia amanhã, tá? Sabe por quê? Porque rei com letra minúscula é qualquer rei. É Roberto Carlos, é Pelé. Esse rei aí não é qualquer rei. Por isso, é rei com letra maiúscula. Porque esse rei aí é o rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. Alegra-te, filha de Sião, Jerusalém. Eis aí o teu rei, que vem a ti, justo e humilde, montado na cria de uma jumenta, a saber, um jumentinho. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele diz: eu não posso ir daqui para lá de pé, porque se eu for de pé até Jerusalém, Deus vai mentir. Se eu for de pé até Jerusalém, eu não sou o Messias, porque não vai se cumprir o que os profetas disseram. Então eu não posso ir de pé, eu tenho que parar e ir de jumento. Ir de jumentinho. Olhe para mim. Veja o que o texto de baixo diz assim, ó. Bendito é o rei
que vem em nome do Senhor. Olhe para cá, olha para cá. Jesus é recebido com palmeiras na mão, símbolo de triunfo e de vitória. Bendito, e o povo clamando, Baruch Hava V'Shem Adonai. Olhe para cá, essa é a saudação que é dada para todos os reis que entraram em Jerusalém. Para quem não sabe, quando Davi foi entronizado, ele foi recebido com a multidão, com palmeiras na mão, gritando, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Salomão foi recebido assim, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Também Jorão, também Acabe, também Roboão, também todos os reis de Israel, Uzias, Urias, todos eles foram recebidos da mesma forma. Bendito é o rei. Com um detalhe: todo rei que se preza não anda de jumento. É aí que está o detalhe. A épica pintura de Napoleão dando ordem para conquistar a Europa, no Museu do Louvre, tem ele com a mão no meio da roupa, apontando, em cima de um cavalo branco, com duas patas dianteiras levantadas. Rei que é rei não anda de jumento. Rei que é rei anda de cavalo branco. Porque, olhe para cá, olha a altura do cavalo, ó. Está vendo? Como ele é o soberano da nação, aleluia. Então ele tem que estar acima da nação, ainda que seja sentado. Não existe trono no mesmo nível do piso, o trono tem que estar mais alto, que é o soberano, aleluia. Então o soberano não pode estar no nível do povo, ele está acima. Olha como é que o soberano anda, ó, no cavalo, cavalo marchando, blá, blá, você imagina a cena, e o soberano aqui, ó, de pescoço duro, olhando para as pessoas assim, ó. Ele é o orgulho da monarquia. Ele é o ponto mais alto daquele povo. Assim é rei. Anda de cavalo. Olhe para mim. E desde que a gente descobre que a gente é gente, as pessoas tentam nos ensinar a criar cavalo. A olhar para os outros assim, ó. De nariz empinado e pescoço duro. Tem gente que faz qualquer coisa para alimentar os cavalos que ele está criando há muito tempo. Só que discípulo de Jesus não pode andar de cavalo. Discípulo de Jesus tem que andar de jumentinho. Alguém disse assim, eu vou matar cristãos em Damasco e vou de cavalo. Mas quem aparece no caminho é quem anda de jumento. Você não entendeu? Para de criar cavalo. Porque se você não parar de criar esse cavalo, eu quero lhe dizer que Jesus é especialista em fazer crente cair do cavalo. Tem muita gente que precisa cair do cavalo. Porque no cavalo a gente olha para os outros assim, mas depois que a gente cai, a gente olha assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Para de criar esse cavalo, viu? Porque se você segue Jesus, você tem que ir para a humildade do jumentinho como ele. Eu conheci tanta gente, desculpa a palavra, é chula, é pesado. Conheci tanta gente que quando começou estava lascado. E agora que Deus abençoou,
Alguém vai encostar nele e diz: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Que é isso? Depois a gente fica falando que os católicos são idólatras. E a gente? Só que os ídolos dele têm boca, não fala, e é de pedra e é de barro. O nosso não, os nossos ídolos têm de carne e osso. Sabe por que tem um monte andando de cavalo? Porque você fica alimentando o cavalo para ele. Para de alimentar cavalo, de orgulhoso. Discípulo de Jesus tem que andar de jumento. Aqui, ó. Não é? Onde está a simplicidade do Evangelho? Onde está? Onde estão as facilidades da graça? Não existe mais isso, não. Nós estamos criando as superstars, pops. Sou um homem sem pretensões e pode acreditar, hein, que eu estou falando é verdade, tá? Para mim, se der, deu, também se não der, não deu. Minha vida está na mão de Deus, irmão. O que for de ser, será, acabou e pronto. Tem que viver um dia por vez, sem muitas pretensões. Nossa pretensão é assumir que somos humanos e não somos divinos. E a nossa pretensão é se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Só isso. Deixa eu voltar. Jesus entra com um jumentinho. Todo mundo viu. Olhe para mim. Quando ele termina de entrar, eu te faço uma pergunta. E o jumento fez o que com ele? Churrasco? Claro que não. Não está na Bíblia. Mas seja inteligente para entender. Jesus deve chamar os dois discípulos e dizer assim: vem cá vocês dois. Vocês sabem de quem é o jumento? Sabemos. Então está aqui. Vai lá e devolve para o dono. Por que eu tenho base para falar isso? Porque não existe nada nesse mundo que você coloque na mão de Jesus que um dia ele não te devolva supervalorizado. Acho que você não entendeu o que eu disse. Por isso, para de pelejar com essa pessoa. Entrega ela na mão de Jesus. E descansa. É que tem gente que entrega na mão de Jesus e fica dando palpite. Jesus começa a quebrar o vaso e aí fica assim: não, Senhor, tem misericórdia. Senhor, por favor, não faz isso não. Peraí, entregou, não confia? Se confia, fica calado e para de dar palpite, porque quem está com o vaso na mão sabe trabalhar com barro. Quem está trabalhando sabe como fazer as coisas. A gente quer ensinar Deus a trabalhar. Aleluia. Entrega na mão do Senhor e confia, descansa, porque Ele quebra o vaso em caco pequeno, porque não remenda, mas depois pega os cacos junto e faz outro vaso novo para a honra e para a glória do nome dEle, que vai ser muito melhor do que você. Mas tem que acreditar. Não existe nada que Deus deva para alguém, irmãos. Nunca vi Deus dever nada para ninguém, nem favor, nem glória Ele deve para ninguém. Deve nada para Deus, não deve nada para ninguém. Aleluia, está entendendo ou não? Então você dá uma oferta na igreja achando que você perdeu, negativo. Tudo que você bota na mão dele volta para você supervalorizado. Sabe por quê? Porque tudo neste mundo, para ter valor, grave bem o que eu vou dizer e estou perto de terminar. Tudo nesse mundo, para ter valor, depende na mão de quem está. Depende. Quer ver? Estava até falando com o André. Eu emagreci tanto que ontem, esses dias eu fui pregar, fiz assim com a mão, meu anel foi lá atrás, lá quase matou o obreiro. Passou lambendo a orelha dele assim. Veja só, tudo depende na mão de quem está. Olhe para mim. Olhe para mim. Cheguei no irmão, como é seu nome, irmão? Cheguei no pastor Roberto e disse assim: pastor Roberto, Deus me tocou para lhe dar um presente. Olhe para cá.
Aí peguei o anel e dei para o pastor Roberto. Isso aqui é para você, pastor Roberto. O pastor Roberto pegou o anel, obrigado. É de ouro. Pegou e colocou no dedo. Aí o pastor Wilson olhou e disse: rapaz, que anel bonito, hein, Roberto? Quem te deu? Roberto disse: foi não sei se é Iasefo, Unicef, é coisa assim, coisa assim. Esse aqui vai falar: isso é nome de gente? Também não sei quem é. Tá bom, fica aí um anel. Esse anel não tem um valor. Agora, se quem chega para dar um anel para ele aqui é Barack Obama, this for you, is a gift for you, receiver, is a blessing for your life and your family. Okay, right? Aí ele olha e bota o anel no dedo. O varão vai e pergunta: rapaz, que anel bonito, quem te deu? Ele disse: nem te conto. Viu como mudou? Se eu te contar, você nem vai acreditar. Não, pode contar. Aí ele disse: Barack. Aí ele disse: que é isso, Barack? Que é isso, Barack? Ele disse: Obama, rapaz, Obama. O presente tem tanto valor que esse daqui não vai nem acreditar, dizer: conta outro. Fala do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel. Porque tudo na vida... Obrigado, viu, irmão? Mas daqui depois, outro dia, eu te dou outro. Desculpa. Porque tudo na vida depende da mão de quem está para ter valor. Deixa eu lhe contar uma história rápida. A obra de arte mais cara do planeta é uma pintura, óleo sobre madeira, pintura numa madeirazinha. É a obra de arte mais cara do mundo. Não tem preço, só tem valor. Além de valor histórico agregado, esses dias fizeram um cálculo de quanto ela valeria em dinheiro, se alguém quisesse comprar essa obra. Olhe para mim. Você imagina alguém pegar todo Santa Cruz e lotear terreno por terreno e vir comprar Santa Cruz inteiro? É caro, não é não? É caro? Essa obra de arte compra 2 países pequenos, mas compra o país inteiro. Será que vale muito? Um pedaço de madeira pintado no século XVI, naquela época por um jovem pintor que ninguém nem sabia quem era, um gênio da cidade de Vinci. Por isso lhe atribuíram o nome, Leonardo da Vinci. A peça que eu me refiro, que está no Museu do Louvre, hoje está numa cúpula à prova de bala, com segurança. É a única tela com segurança. A Mona Lisa, que não se chama de fato Mona Lisa, chama-se Gioconda, é a pintura de uma mulher. É até feia a pintura, você já viu, claro. É até feia a pintura, eu já vi de perto 8 vezes. É até feia diante de tantas outras que lá existem. Mas várias pessoas do mundo vão para a França só para ver ela. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção. Quando o homem que encomendou aquela pintura da mulher dele, tem várias histórias, claro, com Leonardo, perguntou quanto era. Segundo alguns historiadores, diz que ele encomendou e pagou o equivalente a R$1.500 hoje. Ele ia mudar para uma casa nova e queria uma foto da mulher na parede. E mandou ele pintar. Ouça. Mona Lisa já caiu de carroça de mudança. No percurso, sabe aquele percurso que eu estou falando do trilho? Aleluia. Porque quando a gente é pintado pela encomenda de Deus, ninguém dá nada mesmo para nós. Porque quando Deus esculpe a nossa vida, as pessoas olham e dizem: isso aí não vale nada. Mas é verdade, pode até não valer no começo, mas no percurso da vida, aleluia, as coisas irão mudar e vão deixar de ter preço para ter valor, aleluia.
Porque o que vai enriquecer é na mão de quem as coisas estão. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus. Até banquinho de sapateiro, Mona Lisa já foi, senhoras e senhores. Você imagina um sapateiro querer arrumar um sapato e dizer, não tem um banco para me sentar. Viu Mona Lisa e disse, vai ser você mesmo. Foi lá e sentou em cima da Mona Lisa. E ela foi este pedaço de madeira pintado durante muitos anos. Ela só deixou de ser esse pedaço de madeira pintado para ser o que ela é hoje, mais conhecida do que Jesus. Incrível, né? Mas tem indiano que não sabe quem é Jesus e sabe quem é Mona Lisa. Tem chinês que nunca ouviu falar o nome Jesus, mas sabe quem é Mona Lisa. Mais famosa do que Jesus. Aquele pedaço de madeira só deixou de ser um pedaço de madeira para ser uma obra de arte quando caiu na mão do rei da França. Porque tudo na vida depende na mão de quem está. Não entendeu? Espera aí, eu vou fazer você entender. É difícil que eu falo as coisas, né? Deus está conduzindo as coisas na sua vida. E eu vou lhe dizer, pode receber. As coisas serão conduzidas para cair na mão certa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A mão certa está esperando a condução de Deus e vai vir na mão certa e as coisas vão mudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a presença dele aqui. Porque tudo na vida depende na mão de quem está. Olhe para mim, redobre sua atenção agora. 5 pães e 2 peixinhos na sua mão são só 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão de quem pode, alimentam a multidão. E ainda sobram 12 cestos. Eu vi um pregador cometendo equívoco dizendo que os 12 cestos é para cada apóstolo. E eu discordo. Porque ninguém pode colher o que não plantou. Os 12 cestos é para o menino. Que semeou na mão de Jesus 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus devolveu para ele 12 cestos. Porque não existe nada nesse mundo que você coloque na mão de Jesus que ele não te devolva supervalorizado. Eu preciso só de um glória a Deus e um brado de vitória. Aleluia, para exaltar o nome desse Deus aqui nessa noite. Mas é claro que o nosso livre-arbítrio vai ser respeitado. Ou seja, eu penso se o dono do jumento diz assim, não vai levar não, deixa ele preso aí. O que um jumento amarrado anda? Se não em círculo. É um desafio desamarrar o jumento para ele entrar em Jerusalém. A maioria das vezes a gente mantém ele amarrado. Por quê? Porque aquele tronco é o nosso controle. E aí ele fica amarrado aqui, ó, girando, girando, girando. Quer ver como isso tem a ver com a nossa vida? Eu sei que você tem 10, 15, 20, 30, 80, 200 anos de igreja. Mas eu preciso lhe dizer, eu estou falando com um crente aqui nessa noite que está me ouvindo, com a vida totalmente amarrada. E é crente, dá glória a Deus e aleluia. Só que a vida financeira amarrada, a vida sentimental amarrada, a vida espiritual amarrada. Ou seja, entra ano e sai ano, ele nada e morre na praia. Entra ano e sai ano, ele não chega em lugar nenhum, só vive andando em círculo, chega a estar tonto, de tanto que anda em círculo. Eu estou falando com pessoas que estão aqui, dando glória a Deus, aleluia, mas que estão profundamente vinculadas, amarradas, presas ao seu passado. Não consegue desamarrar. Por quê? Porque o nó foi muito bem dado. Olhe para mim. Quando eu era menor, imagina, menor do que isso. Quando eu era criança, eu sempre fui um bom jogador de futebol lá na rua. Canhoto, sou canhoto. Escrever, eu escrevo com as duas, mas a maioria das coisas sou canhoto. Eu não tinha tênis para jogar bola, eu pegava do meu irmão. Mas era maior do que meu pé. Parecia o Pateta. E o que era ruim que eu sofria, André, é que quando a bola vinha para mim que eu dava, flop, o tênis ia junto com a bola. E um dia eu fiquei pensando à noite, eu preciso dar um jeito para esse tênis não sair do meu pé.
Eu tive uma ideia. Grandão, bicudão. Fui lá e amarrei ele aqui na canela, ó. Dei um monte de volta e um monte de nó, um atrás do outro, tudo pequenininho. Vai tirar foto assim, mano? Aquele monte de nó, tudo pequenininho, sabe? Falei, eu quero ver esse tênis sair. E é que deu certo. A bola vinha, eu batia, pum, ele até queria sair, mas ele ia lá no bico e voltava. O tênis não saía do pé, por quê? Porque tinha um monte de nó. E era uma alegria. Tristeza. A luta era depois, na hora de tirar. Acho que vocês nunca passaram por isso, né, irmãos? Só eu mesmo. Então a gente se amarra a tantas besteiras e picuinhas, e dá tantos nós, e depois não consegue desatar. Eu dei toda essa volta para dizer que Jesus está aqui para desatar todos os nós da sua vida. E que ainda que você não veja a saída vai aparecer porque você tem que chegar no propósito. Deus te deu uma missão. Maior do que as suas vontades, maior do que os seus planos, maior do que você. Maior do que tudo que acontece ao seu redor. A missão que está dentro de você, e muitos de vocês nem sabem qual é direito, ela vai te conduzir no trilho. Estou falando com pessoas que entram ano e sai ano e estão andando em círculo. Quer ver? Que dia é hoje, pastor Adriano? Fala bem alto para eles ouvirem. 7. De que mês? Julho. 7/7. É isso? Quer dizer o quê? Olhe para cá. Que já passamos do meio do ano. E a passagem do ano foi agora há pouco tempo atrás. E daqui a pouco o ano vai acabar de novo. Você lembra na passagem de 2012 para 13? Lembra? Esse é o período mais difícil da nossa vida. Por quê? Porque é o período que a gente mais promete. A gente diz assim, em 2013 eu vou emagrecer. Olha Deus falando aí, ó. O ano já está acabando e você está emagrecendo ou não? Na passagem do ano, teve gente que diz assim, em 2013 eu não vou mais faltar na ceia, eu não vou deixar mais de ser dizimista, eu vou participar dos cultos, das festividades, eu vou ser mais fiel a Deus. E o ano está acabando. Você disse, em 2013 a gente casa. Não comprou nem a gaveta do guarda-roupa ainda. Engraçado. Porque isso se repete com as pessoas que estão lá fora também. Muitos na passagem do ano dizem, esse ano eu paro de beber, esse ano eu paro de fumar, esse ano eu vou ser fiel. O que muda? Só porque a gente tem a carteirinha? O que muda são as circunstâncias. Mas o propósito de desatar continua o mesmo, continuamos presos. E Jesus está descendo aqui através dessa palavra, para aqueles que vieram ouvir a palavra de Deus. E como eu disse no começo, isso é só uma explanação sucinta, superficial. Eu já estou viajando desde as 9 da manhã, cheguei às 18 horas aqui. Estou arruinado fisicamente. Mas eu vou dormir muito para terça-feira pregar com força. Fique de pé. Feche os seus olhos. Jesus está interessado no seu jumento. Ele não quer que você solte esse jumento para ele andar sozinho. O jumento é para você
andar nele. Faz assim um string mais esticado, as notas mais abertas, menos solo, mais aberto. Feche os seus olhos, vamos orar. Quando você fechar os seus olhos, Deus vai falar com você. Onde estamos nós? Quais os nós que precisam ser desatados? Fale com Deus do seu jeito agora. Você que está nos assistindo pela internet. Essa belíssima visão dessa casa maravilhosa feita para Deus. Uma das mais bonitas deste país. Você que está assistindo e ouvindo essa palavra. Atingido pela minha voz. Alcançado por ela. Eu aprendi com tudo isso que os verdadeiros discípulos de Jesus nunca estão presos a nada, são livres. Não deixa essa tribulação roubar a tua bênção, te amarrar, te prender. Não deixa nada te impedir de ser melhor. Desde a primeira vez que você descobriu que Deus tinha um plano na sua vida, a cada dia, fielmente, Ele está cumprindo cada palavra que Ele te diz. E não vai mudar não. Não vai mudar não. Ele está aqui nessa noite para lhe dizer: aquieta o teu coração. Não se distraia com essa tempestade, porque ela vai passar. Descansa. Não temas. Não sou eu que te coloquei nesse trilho. Ainda que atravessem o seu caminho. Veja quantas pedras já colocaram. Veja quantos arranhões, quantos amassados. E você está aqui. E vai chegar onde tem que chegar. Por isso, mulher, não temas, porque eu te ajudo. Te fortaleço. Te guardo. Aquieta a tua boca. Descansa e deixa que eu estou trabalhando. E tu, homem, não temas, porque tu verás que 1000 vão cair à tua direita, 10.000 à sua esquerda. Mas eu tenho para você uma missão que tu ainda não sabe qual é direito. Mas no percurso, você vai deixar de ser uma tela na madeira para ser uma obra de arte. A mão que valoriza te espera. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Alguém está sentindo a presença de Deus? Eu vou lhe dar 1 minuto para você. Vou lhe dar 1 minuto para você. Mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Veja os nós sendo desatados agora. As amarras, os impedimentos. Veja, veja. Veja eles caindo por terra agora. Veja, abre a sua boca e glorifica. Abre a sua boca, abre a sua boca.
Não pare de adorar, Ele está aqui. Diga que você quer aprender a andar de jumento e não de cavalo. Alegra-te muito, filha de Sião. Regozija. Chegou o dia da sua alegria, porque o teu rei está vindo. Veja, o teu rei está vindo. Ele não tem coroa, ele não tem cavalo branco, ele é rei, mas ele não está se portando como rei. Ele está te dando exemplo de como ele quer que você seja. Seja como ele. Seja como ele. Kamandare galabas, Kiniandre Kovanan. Recebe o toque agora, recebe a presença. As amarras estão caindo por terra. Você sabe que você nasceu com a missão. E não tem ninguém na sua casa como você. Você não entende porque algumas coisas não aconteceram como você quis. É porque Deus permite acontecer como você quer, se não esbarrar no propósito. Mas se esbarrar no propósito e tirar a direção, aí Deus não deixa. Tudo que não aconteceu como você quis foi porque ia tirar você dos trilhos. Por isso que não deu certo. Mas o que dá certo é porque é de Deus e acontece naturalmente. Levante a sua mão. Repita comigo: eu não quero. Diga mais forte: eu não quero ser criador de cavalos, nem andar em cavalos. Eu quero me parecer com o meu rei, andar de jumento. Só aqueles que sentem a presença do Espírito Santo. Dá um brado de glória aí onde você está, bem forte. E aplauda bem forte o nome do Senhor, porque Ele é digno.